Feliz sábado. Antes de começar o nosso sermão, vamos curvar as nossas frontes para fazer uma oração ao nosso Deus? Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença para abrirmos a Tua palavra e aprendermos um pouco mais sobre Ti. Que o Teu Santo Espírito esteja presente, que eu seja usada como instrumento para levar a Tua mensagem. Que cada um aqui se sinta tocado e que possa sair daqui tendo aprendido algo. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome e por amor de Jesus. Amém. Espera compartilhar. Bom, feliz sábado novamente. Para os que estão aqui presentes, os que estão acompanhando conosco via Zoom, que irão assistir depois pelo YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Heloíse, eu sou advogada e desde a graduação eu tenho um interesse muito grande pela parte do direito relacionada à mulher. Obviamente por ser mulher, né, também, isso influenciou um pouco. E hoje é um dia especial para a nossa igreja. Nós temos um projeto liderado pelo Ministério da Mulher, Quebrando o Silêncio. Esse projeto é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica. Ele é promovido anualmente pela nossa igreja em 8 países da América do Sul, desde o ano de 2002. E essa campanha ela tem como objetivo conscientizar a população geral, em particular crianças, mulheres e idosos, sobre a importância de pôr um basta à violência, através do ensino de regras simples e eficazes de prevenção e sobrevivência ao abuso. Orientar famílias, pais e filhos, educadores e alunos sobre o assunto, levando esclarecimento quanto a seus direitos e alertando quanto à necessidade de quebrar o silêncio e buscar junto aos órgãos competentes o apoio necessário. Promover a paz para um mundo melhor por meio da distribuição de panfletos, revistas e palestras, formando um padrão cultural de que a violência na família é inaceitável. Resgatar os valores cristãos do amor e respeito ao próximo, fortalecendo as famílias, que é facilitadora da interiorização de valores, e coibir abusadores. Esse projeto, eu acho ele muito bonito, muito importante, porque ele trabalha todos os aspectos da violência doméstica, e não só a doméstica, né, contra a mulher, mas também trabalha a violência contra o idoso, a violência contra a criança, trabalha o aspecto da violência física, violência sexual, violência psicológica, todos os seus aspectos. E tem o site, coloquei aqui, quebrandosilencio.org, tem todas as revistas produzidas desde 2002, tem revista para adulto, tem revista voltada para crianças, para adolescentes, numa linguagem acessível para todos, revistas com fundamentação não só bíblica, mas fundamentação científica também. São pessoas com mestrado em suas áreas, doutorado, que constroem esses artigos para a revista e trazem muita informação para nós. Porque o primeiro passo para a gente quebrar o silêncio é informação. A gente precisa saber o que está acontecendo para a gente poder quebrar esse silêncio. A campanha desse ano, cada ano tem um foco. Ano passado foi violência contra a criança. A campanha desse ano e a do ano que vem vai ser sobre o feminicídio. Feminicídio é um tipo de violência contra a mulher. E é por isso que eu trouxe hoje aqui como tema a violência contra a mulher. O que é violência contra a mulher? Violência contra a mulher não é qualquer tipo de violência contra uma mulher. A violência contra a mulher, ela acontece quando atos de violência são cometidos pela mulher simplesmente ser mulher. Por exemplo, um cara deu em cima de mim e eu não gostei, e eu falei, não, eu não quero nada com você. Ele, você é uma vagabunda, daí para coisa pior. Isso foi uma violência contra mim. Ele me xingou, ele me ofendeu, ele atacou a minha honra simplesmente porque eu não quis algo com ele. Porque ele entendeu que se ele estava me dando atenção, eu tinha que aceitar essa atenção.
Eu tinha que querer essa atenção, simplesmente porque ele estava me dando atenção. Isso é um tipo de violência contra a mulher. Violência contra a mulher é no feminicídio, quando um companheiro mata sua companheira por não aceitar o divórcio. Isso é um tipo de crime contra a mulher, é uma violência contra a mulher. Por que falar especificamente sobre violência contra a mulher? Se vocês prestarem atenção, quando eu falei sobre o projeto Quebrando Silêncio, eu falei que são ações educativas de prevenção, buscando coibir violência contra a mulher, criança e idosos. Por que não tem o homem aí no meio? Por que falar sobre a violência contra a mulher? A violência contra a mulher é uma questão global, está presente em todos os países deste mundo, todos os territórios, não tem um lugar que escape. É um problema de saúde pública que atinge todas as classes sociais e diferentes níveis de formação cultural, educacional, religiosa, profissional, entre outras. Segundo a ONU, não há uma região do mundo, nenhum país, nenhuma cultura em que a liberdade das mulheres da violência tenha sido assegurada. E agora a gente fala, por que não falar sobre a violência contra os homens? Ela existe? Existe. O que é? Atos de violência cometidos exclusiva ou desproporcionalmente contra homens, simplesmente por eles serem homens. Acontece? Acontece. Acontece da mulher ser a agressora e o homem ser a vítima? Acontece. Até porque a gente a psicologia explica melhor, mas não é minha área, então eu vou falar assim por cima, que a gente tem a tendência de reproduzir comportamentos. Se eu, como criança, vivenciei um lar abusivo, tinha um pai que batia na minha mãe, ou outro tipo de abuso, eu vou ter a tendência de reproduzir aquele comportamento. Se eu, enquanto adolescente ou adulta, tive um namorado abusivo, posso ter encerrado aquele relacionamento, mas se eu não reconheci, se eu não conseguir entender que eu estava num relacionamento que não era saudável, que aquele companheiro estava me fazendo mal, eu vou ter um outro relacionamento e aí pode ser que eu seja a agressora. Que eu passe de vítima para algoz e que o homem seja minha vítima. Acontece. Mas por que estamos falando aqui especificamente sobre a violência contra a mulher? Porque os homens são maioria tanto como vítimas são, mas também são maioria como autores de violência. Um estudo feito nos Estados Unidos, só com homicídios, sem outros atos de violência, mostrou que homem como agressor e homem como vítima corresponde a 65,3%. Agora, a mulher como agressor e o homem como vítima corresponde a apenas 9,6%. Então, olha a diferença. É por isso que a gente não foca tanto na violência contra os homens. Ela é importante ser falada? Também é importante. Então, eu convido vocês, homens, a se levantarem e falarem sobre isso, porque é o lugar de fala de vocês. Eu, enquanto mulher, eu vou falar da violência que eu sofro, que todas as mulheres sofrem. Vamos falar um pouquinho da história. Eu já escutei muito, tanto de homens quanto de mulheres, falando assim, mas esses movimentos que apoiam o direito das mulheres à luta pela igualdade não é uma coisa de Deus. Não é uma coisa de Deus, a gente não pode, a gente tem que ser contra isso, a gente tem que combater, porque isso não existe. Estrutura, uma sociedade que tem uma estrutura que diz que a mulher é inferior, não, isso não existe não, que mentira, de onde é que você tirou isso? Não existe, não existe. Vou mostrar que existe. Durante a história, é difícil a gente rastrear ao certo a violência contra as mulheres, porque grande parte dessa violência ela foi aceita, ela foi tolerada e ela foi legalmente sancionada. E também, como a história foi dominada por homens, eles que escrevem a história. Eles vão falar que eles eram ruins com as mulheres? Dificilmente. Mas a gente pode encontrar alguns rastros aí na história da violência contra a mulher. 1845, eu coloquei aqui uma obra que mostra, essa obra intitulada Quem ama bem, castiga bem. Nós temos um homem agredindo uma criança e ao fundo nós temos um homem agredindo uma mulher. Aqui do lado nós temos uma figura que representa a queima de bruxas e outras mantidas presas. Foi uma violência contra a mulher que foi aceita tanto pela igreja, dominante na época, quanto pelo Estado. E eram mulheres assim, não tinham provas contra elas, eles consideravam, não, é bruxa, vai queimar, vai ficar presa, vamos torturá-las. Outras que nós temos... Lá na Índia, uma prática hindu, chamada cerimônia sati, é uma prática hindu pela qual uma viúva se imola na pira funerária de seu marido.
Nós temos ali um raio-x dos pés de lótus na China. São mulheres que elas, lá é considerado um símbolo de beleza feminina, que as mulheres têm os pés pequenininhos, então elas usam sapatos que apertam e aí, ó, o pé fica daquele jeito. Já imaginou? A nossa mão fazer assim, ok, mas nosso pé não é saudável, não é normal. E aqui nós temos uma pintura que retrata uma mulher chilena sendo sequestrada. O sequestro de noivas para fins de casamento forçado e gravidez forçada foi muito comum durante a história em muitos países. Temos vários outros exemplos, eu não quis também me delongar muito nisso, mas nós temos mutilação feminina, da genitália feminina em vários países, principalmente no Oriente Médio, na África, na Etiópia, Ásia Central. E muitos usam assim, usam uma desculpa falando assim, mas é a cultura deles. O islamismo que restringe muito os direitos das mulheres, mas é a cultura deles. Você alegar que a cultura é uma forma de você legitimar a violência contra a mulher. Não é legal. Não é legal e Deus não aprova isso. A gente vai ver posteriormente, daqui a pouco, sobre isso. Homens influentes com discurso misógino. Primeiro eu vou falar o que é misógino. Misógino é um termo utilizado para representar ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres e meninas. E temos aqui alguns homens: Aristóteles, Rousseau, Darwin, Schopenhauer, Nietzsche e Freud. Foram homens muito influentes em várias áreas de conhecimento. Nós os estudamos na escola, mesmo que você não lembre nenhum desses nomes, você estudou eles na escola. Mesmo que você não tenha percebido, ficou no seu inconsciente. E tudo isso é trabalhado na gente desde muito pequeno. A mídia é influenciada por isso. Eu podia aqui me delongar bastante sobre isso, para mostrar como a mídia influencia, querendo impor um padrão estético, querendo impor um padrão de comportamento. E olha que eu não estou nem falando da igreja, eu estou falando de um mundo secular que muitas vezes não reconhece nem Deus como Criador, nem Cristo como Deus, né? Eu estou falando, por enquanto, de um contexto geral. Mas esses homens, eles fazem parte da nossa educação. E vocês acham que a ideia deles contra as mulheres, ela não influencia em nada? Influencia sim, ó. Por exemplo, Aristóteles, ele acreditava que as mulheres eram inferiores. Em sua obra política, e Aristóteles é o pai da nossa política, né? Ele influencia vários institutos que nós temos na nossa democracia. E ele colocou assim, ó: no que diz respeito aos sexos, o macho é por natureza superior e a fêmea inferior. O macho governa e a fêmea se sujeita. É isso que ele fala sobre política. É tanto que, na Grécia Antiga, as mulheres eram consideradas menos do que os escravos. Era tão inferior assim que eram menos do que os escravos. Rousseau, ele era totalmente contra a igualdade de direitos para as mulheres. Em sua obra, Emílio, ou da Educação, ele escreveu assim: sempre justifique os fardos que você impõe sobre as meninas, mas imponha-os de qualquer maneira. Elas devem ser frustradas desde cedo. Elas devem ser exercitadas para o constrangimento, de modo que não lhes custa nada sufocar todas as suas fantasias para submetê-las à vontade dos outros. Em outras citações, ele também fala que as mulheres devem permanecer fechadas em suas casas e devem receber as decisões de pais e maridos, assim como da igreja. Ou seja, mulher não pode ter vontade. Livre-arbítrio é um direito dos homens, da mulher não. Darwin, super conhecido pela teoria da evolução, ele escreveu o seguinte: jovens de ambos os sexos se assemelham à fêmea adulta na maioria das espécies. Machos avançaram evolutivamente mais do que as fêmeas. Darwin acreditava também que todos os selvagens, crianças e mulheres tinham cérebros menores e, portanto, eram conduzidos mais por instinto e menos pela razão. Imagina a influência que ele teve. Esse homem influenciou toda a ciência. Os escritos dele influenciaram toda a ciência. Nós estudamos na escola obrigatoriamente a teoria dele. Quanto disso não é passado de forma inconsciente, de forma sutil para nós? E aí temos os outros também. Freud, que foi super importante para a psicologia, traz essa ideia de que a mulher também é inferior, de que a mulher deve se sujeitar. Como que a gente pode
pode achar que a nossa sociedade não tem uma estrutura que inferioriza a mulher. Tem sim. Nossa sociedade tem sim. Esse é o primeiro passo para a gente quebrar o silêncio. Reconhecer que, como sociedade, desde a antiguidade, nós temos uma estrutura, nós somos criadas, educadas, ensinadas para sermos inferiores aos homens. Então, já tem na mentalidade de cada um de nós aqui. Não se iluda achando que não tem. Tem sim. Na mentalidade de cada um de nós. Dos homens achando que eles são melhores do que nós e de nós achando que somos piores do que os homens. Vamos continuar vendo. Atualmente, a violência doméstica é proibida em 125 países, mas nós temos muito mais do que isso no mundo. Mesmo sendo proibida nesse tanto de países, nós temos 603 milhões de mulheres que ainda vivem em nações onde a forma de violência não é considerada crime. Até 2011, 52 países já haviam criminalizado o estupro conjugal. Contudo, mais de 2,6 milhões de mulheres vivem em países onde essa forma de violência ainda não foi explicitamente definida como crime. E aqui no Brasil, como é a situação? Ainda falando do mundo. Esses dados eu até coloquei grande porque eu achei terrível. Eu não trouxe mais dados porque eu também não quero encher a cabeça de números, mas esses eu achei bem interessante trazer. 50 mil mulheres, elas são assassinadas anualmente, simplesmente por causa do papel que exercem em sua condição de mulher. Na mídia a gente vê isso bastante. Eu até parei de ver porque eu não acho produtivo ficar repetindo isso na minha cabeça. Eu já sei que existe, eu já sei que acontece, já sei que é ruim. Então não preciso ficar vendo as notícias. Mas aqui em Brasília mesmo tivemos vários casos emblemáticos. Vou mencionar só um, que foi da UNB, uma estudante, que foi assassinada por outro estudante porque ele queria ter um relacionamento com ela e ela não queria. E ele a matou por isso. E para ele estava tudo normal. Ele já teve o julgamento, já foi condenado, mas ele agiu assim, ainda tentou culpar a vítima. Ainda tentou dizer, eu a matei porque ela me provocou. Ela disse não para mim. A gente não tem o direito de dizer não? A gente é obrigado a querer qualquer homem que queira dar atenção para a gente? 70% dos homens que praticam atos violentos, eles presenciaram violência na infância. 45% dos homens que assassinaram o seu par não tinham nenhum antecedente violento conhecido. Fica muito na ideia na cabeça das pessoas, aquela ideia assim, não, um homem que faz isso, ele é um monstro, ele é uma pessoa horrível, nossa, esse cara deve ser isolado, psicopata. Não, é um cara comum. Eu estagiei num órgão público na minha graduação e a gente tinha um colega, também da área do direito. Era uma pessoa super agradável, simpático, educado com todo mundo. Nunca fez piadinha machista, nunca me senti desrespeitada por ele. Para mim, ele era uma pessoa ótima, casado, 2 filhos. Era uma pessoa, assim, comum, suspeita nenhuma, não tinha nenhum antecedente criminal. E um belo dia, a esposa dele quis o divórcio. Não sei quais eram as questões que eles passavam em casa, mas ele não suportou isso. E ele a matou na frente dos filhos e logo em seguida tentou se matar. Não era um psicopata. Não era um homem ruim. Era um homem comum. E chegou nesse extremo. Atualmente, no Brasil, a partir do ano de 2003, sim, 17 anos atrás, pouquinho tempo, é que começamos a ter legislações mais efetivas para coibir, para tentar melhorar essa situação para nós mulheres. Em 2003, tivemos uma lei que obrigou, notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. Porque acontecia da mulher chegar no hospital tendo sido espancada, ou então vai no ginecologista e ele percebeu que tinham ali escoriações que correspondiam a um estupro e a mulher não falava nada, ele também não fazia nada. Como é que é aquele ditado que diz? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa lei aí acabou com isso. Se você atende alguém, qualquer pessoa da área da saúde atende alguém, um enfermeiro, um médico, um assistente social, um dentista, enfim, qual que seja a sua especialidade na saúde, e suspeita que aquela pessoa esteja sofrendo violência, é obrigado a denunciar. Se não denunciar, ele vira cúmplice, ele vira alguém que está de acordo com aquilo, com aquela situação. Em 2006, nós tivemos um grande marco na nossa legislação, que inclusive é elogiado mundialmente,
É considerada uma das 3 melhores legislações de apoio, né, à violência, de apoio a coibir a violência contra a mulher, que é a nossa Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é fantástica. Ela é perfeita? Não, mas ela é muito boa. Ela traz para a mulher o direito de ter medidas protetivas. Essas medidas incluem que a pessoa que a está agredindo seja afastada dela, seja retirada da casa. Ah, mas a casa é dele, está no nome dele. Ele sai, você fica. É seu direito. Até porque muitas mulheres, elas têm essa dependência econômica do marido, até por muitos não as deixarem trabalhar. Acontece. Pode não estar acontecendo aqui, mas acontece lá fora bastante. Em 2015, nós tivemos outro marco importante, que foi o Código Penal alterado para incluir o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio. E por que isso é importante? Eu vi muita gente na época questionando, até eu mesmo, assim, pensei, isso aí não é efetivo, tipo, não serve, é só um nome. Vai servir para quê? Vão parar de matar mulheres por causa disso? Não, não vão. Mas é importante porque mostra que a gente está reconhecendo que esse problema existe. Quando a gente reconhece que o problema existe, é o primeiro passo para resolver o problema. Então, de forma prática, assim, pode não estar fazendo não pode estar tendo um resultado direto, mas tem um resultado de conscientizar, de mostrar, olha, existe o feminicídio, mulheres são mortas porque são mulheres. Essa é a importância dessa alteração no crime. Em 2018, nós tivemos outra alteração importante, que foi a tipificação de crimes de importunação sexual e da divulgação de cena de estupro. O que é importunação sexual? Lembra quando começou a pipocar de casos de mulheres denunciando homens que nos ônibus ficavam se masturbando na frente delas, roçando para ter alguma satisfação sexual? Estranhos, gente, nem conhecia a pessoa e já ia fazer isso. Antes de 2018, não tinha crime para isso. Tinha uma contravenção penal, meio assim, mesmo assim era uma coisa bem difícil. Mas não era crime, contravenção penal é uma coisa menorzinha do que crime, assim, bem mais frouxa, digamos assim. E muitos faziam propaganda falando, é assédio. Não, assédio sexual é um crime que não era isso. Era falado como assédio, mas não era. Aí foi criado esse crime de importunação sexual. Agora já tem uma punição real para esses homens que fazem isso, né, com as mulheres. E a divulgação de cena de estupro, a gente via muito. Vídeo de estupro coletivo sendo divulgado por aí. A pessoa podia não estar cometendo aquele ato, mas saía divulgando para os outros. Isso, um absurdo com a vítima isso. E em 2018 nós também tivemos um decreto que instituiu o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres e o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. Novamente importante porque mostra que o governo, que o Estado está reconhecendo que existe um problema, que precisam fazer algo a respeito. Aqui eu trouxe estatísticas da polícia, da segurança pública, quais os tipos de violência mais sofridos. Ali com 51% nós temos a violência física. Só que pensa comigo, para chegar na violência física, você acha que o cara já chegou, deu uma surra na mulher, ela já correu para a delegacia e denunciou? Não é bem assim que acontece. Normalmente demora, apanha mais de uma vez para procurar, porque a mulher sente vergonha, gosta do marido, porque o homem ele não é ruim o tempo inteiro, é claro que não. Né? Existe o ciclo da violência, que tem um momento de tensão, ele explode, depois vem para a lua de mel, trata bem, é maravilhoso, é aquele homem dos sonhos, e aí depois volta para o inferno. Então, muitas mulheres elas sofrem por anos antes de criarem coragem para denunciar. Então, quando chegou, aí são de denúncias realizadas. Então, esses 51% dessas mulheres, com certeza elas já sofreram outros tipos de violência antes, que é a violência psicológica, que vem em segundo lugar ali com 31%, violência moral, cárcere privado, violência sexual, violência patrimonial e o tráfico de pessoas. Vocês sabiam que o Brasil é rota do tráfico de pessoas? Goiânia, aqui pertinho, é rota do tráfico de mulheres para comércio sexual, para fora do país. É muito sério isso. É um número pequeno que tem ali, mas é uma quantidade expressiva de mulheres que sofrem com isso. E precisamos falar sobre isso, precisamos quebrar esse silêncio. Não ficar com preconceito. Ela sabia que teve uma novela que fez muito sucesso na Globo, que a moça aceitou para ser garçonete, alguma coisa assim, no exterior, e chegou lá, era para ser prostituta.
contra a vontade dela. Aí muita gente, mas sabia, né? Nossa, como é que ia para o exterior para ser contratada assim tão facilmente? Quem é ela? Ninguém. Claro que ela sabia, estava querendo. Não, não é isso. Tem muitos aspectos envolvidos, econômicos, psicológicos. Vamos parar de tentar achar uma desculpa, de justificar a violência. Vamos parar de tentar achar isso na vítima, em quem sofre. Isso não ajuda a prevenir, isso não ajuda a acessar, não ajuda, vamos parar de fazer isso. Vamos ver como a gente realmente pode resolver o problema? Uhum. Então, eu trouxe aqui justamente para falar sobre isso, né? Não sei se deu para quem está em casa ouvir. A irmã Márcia contou uma história de uma vizinha que ela teve, que era enfermeira, ou seja, de nível intelectual grande, porque a gente pensar só acontece com mulher que não tem educação, que não tem dinheiro, não, acontece em todas as esferas. E que essa mulher ela apanhava do marido, os vizinhos chamavam a polícia, a mulher falava que não aconteceu nada e a polícia ia embora. Existem muitos aspectos envolvidos na violência doméstica. A mulher que ela sofre na mão desse homem, ela acredita que ela merece. Ela acredita que ela fez alguma coisa, até porque a pessoa culpa ela, né? Fala, não, você me provocou, se você não tivesse usado essa roupa que eu falei para você não usar, se você não tivesse falado com fulano, você me provocou. Não, entende? Sempre tentam colocar a culpa na vítima. Então, ela tá com a autoestima ruim. Para quem está de fora, é muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente ficar com raiva. Nossa, mas essa mulher de novo, ela vem aqui, chora toda roxa, eu vou, acolho, não, larga esse marido, larga esse homem, não sei o quê. E ela vai e volta para ele. E eu fico de ruim na história porque estou aqui falando para ela largar. É difícil, a gente fica com raiva, sim, porque a gente é humano, é normal, mas a gente tem que ter um pouco de empatia, entender que na cabeça dela ela está sofrendo bastante. Ela está se achando inferior, ela está com vergonha, porque ela não é. Ninguém é burro, gente. A pessoa sabe que está sofrendo violência e ela tem vergonha justamente por não conseguir sair daquilo. E o que a gente pode fazer como pessoa, além de procurar a polícia? Às vezes a polícia realmente não vai resolver, vai chegar ali, aquela mulher vai mentir. A denúncia pode ser feita por outra pessoa que não seja mulher, e não é mais assim uma decisão da mulher denunciar ou não, o processo vai seguir mesmo que ela não queira. Mas isso vai resolver? O cara vai ser processado, vai ser condenado. Se passar algum tempo na cadeia, a mulher vai estar esperando ele lá fora. Se não passar, ela vai continuar com ele, mesmo ele tendo sido condenado, vai apanhar ainda mais, porque ele vai ficar com raiva por ter sido condenado. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Coloquei aqui o site da Secretaria de Estado da Mulher, aqui do GDF, mulher.df.gov.br. Nesse site, eu coloquei até aqui no print, atendimento à mulher. Temos a Casa da Mulher Brasileira, temos a casa... Temos 2 casas de atendimento à mulher. Ela não precisa ter feito a denúncia para ser atendida nesses locais. Lá ela vai ter assistência psicológica, ela vai ter uma equipe de profissionais especializados em atendimento a mulheres vítimas de violência, que vão dar um apoio para ela, para que ela consiga denunciar. Quebrar o silêncio. Ontem eu estava assistindo uma live do Quebrando o Silêncio, só que lá de São Paulo, e uma deputada estadual de São Paulo, que também é advogada, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quebrar o silêncio não é apenas denunciar. Quebrar o silêncio é falar.
Quebrar o silêncio é falar do que está acontecendo. É a mulher ela se sentir à vontade para poder falar para uma amiga, para um amigo, para um líder da igreja, para uma outra pessoa. Ela precisa falar, porque quando ela começa a falar, quando ela quebra esse silêncio, que ela vai colocando isso para fora, ela vai ganhando coragem. Ela vai vendo que ela é capaz sim de sair dessa situação. E nesse quebrar o silêncio, ela vai conseguindo criar coragem para denunciar, para se livrar dessa situação, entende? E por isso que é importante que a gente dê apoio, que a gente procure, que a gente leve. Olha, você não sabe o que fazer, você não é psicólogo, não é obrigado a saber de psicologia, então leva ela no atendimento. Tem aqui 2 centros que eu coloquei, tem o CEANS e o NAFAVD. O CEANS é para atendimento à mulher, à vítima. O NAFAVD é para atendimento do agressor. Porque a gente não está aqui querendo demonizar o homem, a gente não está querendo aqui falar que o homem é um monstro, ele tem que ser extinto da sociedade e temos que reinar só as mulheres. Não, a gente só quer respeito dos dois lados. E muitas vezes, como foi mostrado nas estatísticas, como eu falei anteriormente, o homem ele repete um padrão de comportamento, que ele viu isso em casa e muitas vezes ele repete de forma inconsciente. Ele também precisa de ajuda. E existe locais para ajudá-lo. Esse NAFAVD mesmo, ele vai ser atendido também por uma equipe de profissionais que é para educá-lo. É para mostrar para ele que o que ele está fazendo é errado, para ele ter consciência primeiro do que ele está fazendo, para ele reconhecer que ele está fazendo algo que não devia estar fazendo. E para ele aprender que não pode fazer aquilo de novo. Então, é importante que a gente busque ajuda para os dois, né? Se você conhece alguém que você vê nessa pessoa os sinais, né, não só como a vítima, mas assim, do agressor, você conhece alguém, algum homem, ou uma pessoa de uma mulher também que agride mulheres, tente conscientizar essa pessoa. Ao invés de você apontar o dedo falando, você não presta, você não vale nada, tente mostrar para ele, isso que eu estou falando aqui. Olha, nossa sociedade inteira trata a mulher como se fosse inferior, isso vem de muito tempo, mas será que isso está correto? A mulher não é inferior, a mulher é igual. A gente tem que tratar com respeito, com amor. Todo ser humano, independente de raça, credo, sexo, religião, todo ser humano merece respeito, todo ser humano é igual, não existe ser humano melhor, ser humano pior, ser humano inferior ou superior, não existe. E por isso que eu trouxe aqui Secretaria de Estado da Mulher, que já estão sabendo. Gente, jogando no Google você encontra muita coisa. Estou trazendo aqui, né, passando rapidamente, mas se alguém quiser também mais informações, pode me procurar, que eu passo todos os dados. Nós temos também na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, nós temos também essa rede Flores CEPAVs, todo centro toda região de saúde, né, por cada região administrativa, tem essa rede de Flores CEPAVs, que é uma equipe de saúde especializada para atender mulheres vítimas de violência. Então, pode encaminhar também estudo sem ter feito a denúncia. Quando a gente pensa mulher vítima de violência, a gente já pensa na polícia. Polícia é importante, denunciar é importante, mas também existem outras opções para a gente ajudar essa mulher, porque às vezes ela não está pronta para denunciar. Se a gente fizer a denúncia, não vai adiantar. Aqui eu coloquei também o Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, tem de Brasil inteiro. Lá você pode fazer denúncia de forma anônima para outra pessoa, você pode também falar que está sofrendo violência, você também pode pedir informações, até sobre o que é violência, você não está sabendo muito bem, você não sabe se está vivendo uma situação de violência ou se foi só uma briguinha corriqueira que aconteceu, você liga para lá que eles têm profissionais competentes que vão tirar suas dúvidas, que vão te ajudar. Temos delegacias especiais de atendimento à mulher. A mulher pode procurar qualquer delegacia de polícia, mas existem aquelas que são especiais para o atendimento à mulher, vai ser atendida por mulheres, profissionais que são treinados para lidar especificamente com isso, que vão ter mais empatia, né, pela situação. Temos também a Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher em situação de violência doméstica e familiar. São os ministérios públicos. Eu não me sinto confortável com policiais, ou então é um policial que está me agredindo. Pode ser. Não é porque é policial que ele está isento de cometer um ato ruim, né? É um policial que está me agredindo, não me sinto à vontade para ir numa delegacia. Procure o Ministério Público, eles oferecem denúncia. Eles pedem as medidas protetivas também, não é só a delegacia, não. E aqui eu coloquei também
É um projeto que é voluntário. Eu já fiz parte desse projeto, atualmente, por questões de tempo, não faço mais parte. Mas é o Mapa do Acolhimento. Tem mulheres, só é mulheres, mulheres advogadas, mulheres psicólogas, que fazem um atendimento voluntário a mulheres que estão passando por situações de violência. Você pode se cadastrar no site, tem um número, você manda por WhatsApp, você não precisa mostrar o seu rosto, e você vai obter ajuda. Você pode mostrar isso para suas amigas também, para obter ajuda. Toda mulher que está sofrendo violência contra a mulher, isso é no território nacional, não é só no DF. E outro projeto também que eu acho muito interessante é esse aqui, MADA. É um grupo para mulheres que amam demais. Porque sabe o que acontece? Como a gente é ensinada desde sempre que somos inferiores, os homens somos superiores, muitas vezes o nosso valor ele está atrelado a um relacionamento. E nisso a gente acaba tendo uma dependência emocional e a gente acaba amando demais. Amar demais não é saudável. Nem é amor, é uma doença, uma obsessão. E isso nos machuca. Então, existe um livro, ele é um livro forte, mas ele é um livro muito bom, que é o mesmo nome, Mulheres que Amam Demais. E existem esses grupos, são grupos de apoio, contam com advogadas, assistentes sociais, psicólogas, só de mulheres. Tem grupo no WhatsApp, tem o grupo online aí no site. Existem reuniões aqui em Brasília, eu sei de 3 locais de reuniões. Tem um no Gama, um no Plano, e o em Taguatinga, mas no site tem todos os endereços certinho, que a mulher ela pode procurar, são reuniões apenas com mulheres, onde ela pode expor. É como se fosse um grupo de alcoólicos anônimos, porque em grupo a gente se ajuda mais, a gente vê que a gente não está sozinho nessa situação, a gente vai criando coragem, justamente para quebrar esse silêncio. Então, isso tudo... Pode falar. Então, sim, é importante você me lembrar, eu tinha esquecido de mencionar. Quando eu falei da promotoria, não existe esse grupo, o MADA é específico das mulheres, mas na promotoria de justiça acontece assim. Eu acho importante explicar isso, porque muitas mulheres têm maridos que são alcoólatras ou sofrem com vício de outras substâncias, e elas querem ajudá-los. Elas não querem mais ser agredidas, mas elas também não querem se separar. Elas querem que o casamento melhore, que aquela união melhore. E por isso elas têm muito medo da denúncia, porque elas não querem perder aquele homem. E o que acontece? Aqui em Brasília, em São Paulo, tem um projeto que é baseado na justiça restaurativa. E ele acontece assim, o promotor de justiça, né, representante do Ministério Público, ele pergunta para a mulher se ela quer prosseguir com aquele processo, o que ela quer. E aí ela fala, olha, eu já assisti várias audiências desse tipo, e ela fala, não, eu gosto dele, mas ele tem um problema com álcool, ele não aceita, ele tem um problema com drogas, não aceita, ou então, não tem problema não, tem problema com raiva, ele não consegue controlar a raiva dele, não aceita. E aí... o Ministério Público obriga aquele homem a participar, porque se ele não participar, aí ele vai para a pena normal, né? Prisão, multa, essas coisas. Mas ele participa com uma equipe multiprofissional que vai orientá-lo, né, que vai tentar educá-lo. Claro que entra muito a escolha da pessoa, tanto vítima quanto o agressor, eles têm escolha. Eles podem escolher, não, eu vou continuar agindo assim, porque eu estou certo e pronto. Mas isso vai ajudar, porque tem muita gente que não tem o conhecimento, então essa equipe ajuda. Também é um grupo, como se fosse um grupo de apoio, eles têm reuniões em grupo, eles conversam, falam, vão vendo situações que vão passando por aí. Então é muito importante. Existe esse apoio tanto para a vítima, mas também existe esse apoio para o agressor, para ver se ele deixa esse comportamento, né? E vive relacionamentos saudáveis. E aqui até agora eu falei de aspectos legais, culturais, mas e Deus? Onde é que entra Deus nisso tudo? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Muita gente retrata Deus como se fosse machista. Dizem que a Bíblia é um livro machista. Isso sempre me revoltou muito. Eu sou cristã desde berço, né? Desde que nasci. Fui ensinada, educada sobre as histórias da Bíblia. E eu nunca vi Deus como machista. E eu resolvi estudar a Bíblia justamente para mostrar que não, o Deus que eu acredito, o Deus que me criou, o Deus que me salvou, o Deus que está aguardando para vir me buscar para que eu more perto dele, ele não é machista. E isso a gente vai ver agora. Como Deus trata a mulher? Como Deus enxerga a mulher? Como Deus nos enxerga? Vamos começar abrindo a nossa Bíblia, em 1 João 4:8. Como o tempo está passando, eu já coloquei aqui. Primeiro a gente vai ver um pouco sobre quem é Deus.
Deus ele é um tirano? Deus ele é um general? Quem é Deus? 1 João 4,8 fala para a gente. Todos os textos que eu usei, a Bíblia que eu estou usando aqui agora, estão na Nova Versão Internacional, tá? Só para falar com relação à linguagem, que eu acho ela mais fácil de ser compreendida. E o verso fala assim para a gente: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não é um tirano, Deus não é um comandante, Deus é amor. O que resume Deus, a palavra que resume Deus é amor. Deus é o amor. Mas o que é o amor? Porque essa noção também foi distorcida para a gente, né? O que é o amor? A Bíblia também responde o que é o amor. Vamos abrir em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 para a gente ver o que é o amor. 1 Coríntios 13, do verso 4 a 7. E aí a gente encontra assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus é amor, Deus é isso. Deus ele não guarda rancor da gente, Deus ele não suporta a injustiça. Deus ele se alegra com a verdade. Existe justiça em mulheres sofrerem violência pelo simples fato de serem mulheres? Não, não existe. Aí muita gente usa esse verso para falar assim: mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, então eu tenho que suportar tudo em nome do amor. Não, não. Aqui a gente está falando de um ideal de amor, que acontece quando ele é recíproco, né? O seu marido, namorado, companheiro, ele também faria isso por você, mas está fazendo? Se está te maltratando, não está fazendo, não. Então não é amor, não. Nem dele, nem teu. Não é amor. Então aí a gente já viu que Deus é amor e que o amor, ele não se alegra com a injustiça e que ele não é invejoso. O amor, ele é bondoso. E como Deus vê a mulher? Gênesis 1, 27 e 28. Vamos lá para a criação. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Peraí, Deus falou, criou Deus o homem à sua imagem e lhe disse, subjuguem a mulher? Não, Deus criou homem e mulher à sua imagem. Deus vê homem e mulher como igualmente especiais. Nós ambos somos dotados da imagem e semelhança de Deus. Deus nos considera igualmente especiais. Deus parou tudo que ele já tinha criado para formar o homem e a mulher. Não simplesmente falou e o homem e a mulher vieram a existir. Então, ele não criou um superior e outro inferior, não. Ele criou para sermos iguais. E o maior exemplo, Jesus. Eu poderia aqui falar vários textos da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sem ser os evangelhos, né, sobre tratamento para as mulheres, para mostrar que, apesar da cultura, né, de forma geral no mundo, não tratar bem as mulheres, que Deus valorizava as mulheres e queria que seu povo valorizasse. Existem vários textos na Bíblia que são utilizados com interpretações, ao meu ver, errôneas, porque são contraditórias à própria Bíblia, para justificar a superioridade do homem e a inferioridade da mulher. Mas eu não vou adentrar nisso, porque é um tema longo, acho que em um outro momento seria adequado, porque hoje eu quero focar em como Jesus, nosso exemplo, aquele que veio na Terra para mostrar o amor de Deus e que é o próprio Deus, como ele tratava as mulheres. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 4, do verso 1 ao 30. Eu não vou ler todo, mas vocês podem abrir para conferir a história. Vou fazer um resumo dessa história. É a história de Jesus e a mulher samaritana. Jesus judeu e a mulher era samaritana. Como povos, eles já não se bicavam, né? Não se gostavam. Os judeus já se achavam superiores aos samaritanos. E um belo dia, Jesus estava passando por Samaria,
ao meio-dia, ele parou junto ao poço de Jacó, como tem ali na imagem, e aí veio a mulher encher a sua jarra de água, e aí Jesus começou a conversar com ela. E a mulher, de início, se assustou, porque ela sabia que ele era judeu, ela, samaritana, o que esse homem está falando comigo? E pior, ela não era uma mulher considerada respeitável para a época. Ela já tinha tido vários maridos e estava vivendo com um homem que não era seu marido. Então ela era considerada mais ou menos como uma prostituta. Prostituta já não é bem vista nos dias de hoje. Imagine numa época bem mais, tradicional. E ela ficou achando estranho, e Jesus falou para ela sobre a água da vida, Jesus falou para ela sobre a esperança da salvação. Jesus se revelou para ela como Messias. Ele podia ter escolhido um homem, ele podia ter escolhido uma mulher respeitável para a época, mas ele escolheu uma mulher que era praticamente uma prostituta. Ele a tratou bem, ele a tratou com respeito, ele não a ofendeu, ele não a julgou nem a condenou por seus pecados. Ele simplesmente se revelou para ela e falou sobre a mensagem de salvação. Vamos ver agora a próxima, que para mim é uma das histórias mais bonitas dos evangelhos. É Jesus e a mulher pecadora. Vamos abrir em João, capítulo 8, verso 1 e 11. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, nos conta essa história. Eu vou ler apenas um trecho. A história da mulher pecadora foi uma mulher apanhada em adultério, e os fariseus pegaram essa mulher, juntaram uma multidão de testemunha e levaram ela para Jesus. Cadê o homem que adulterou com ela? Porque ninguém adultera sozinho. Ninguém sabe, mas levaram apenas a mulher. E jogaram-a aos pés de Jesus e começaram a falar: mestre, olha essa mulher pecadora, indigna, suja. Vamos apedrejá-la. E pegaram já as pedras para apedrejar. Jesus calmamente falou assim: quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. E um a um, eles largaram as pedras no chão e foram embora. E aí o que Jesus fez? Ele se agachou junto àquela mulher e falou para ela: eu também não te condeno, no verso 11 do capítulo 8. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ele podia ter condenado, pelas leis judaicas ele estava certo. Ele podia nem ter jogado a pedra. Na verdade, ele podia não ter condenado, mas também não ter ajudado. Ele podia ter ficado quieto, simplesmente olhado, e a multidão enfurecida ia começar a apedrejar a mulher. Mas ele ajudou. Ele respeitou, ele apoiou, ele acolheu, mostrando assim que ele espera que nós apoiemos também. Não basta ser contra, tem que apoiar. Porque ser contra e ficar calado é ser a favor. Então temos que apoiar. Vamos ver mais uma mulher que teve contato com Jesus. Jesus e a viúva de Naim. Vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11 a 17. Jesus estava passando por uma cidade chamada Naim, e ele viu uma multidão que estava saindo para enterrar o filho único de uma viúva. Naquela época, os filhos homens cuidavam de suas mães. E a viúva só tinha um, e já não tinha mais marido, porque era viúva. E no verso 13 e no verso 14, a gente vê o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. E aquele jovem voltou à vida. Jesus teve compaixão da mulher. Ele podia ter seguido o caminho dele, pronto, a morte faz parte dessa nossa vida nesse mundo, né? Ele podia não ter se importado, podia ter seguido para o que ele ia fazer, mas ele parou. Ele teve compaixão daquela mulher, falou com ela e ressuscitou o filho dela, mostrando mais uma vez como ele respeitava as mulheres e as tratava bem. Jesus e sua mãe Maria. Vamos abrir em João 19, 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27. Jesus estava crucificado já. Ele tinha pregos em suas mãos, pregos em seus pés, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Tinha passado a noite sendo açoitado, então ele estava todo machucado, sangrando, e pendurado nu numa cruz, todo ferido.
E o que ele estava pensando ali? A gente vê em João 19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Consegue imaginar isso? Ele estava morrendo, super machucado, de forma injusta. E ele estava pensando no bem-estar da mãe dele, que estava ali perto. E ele pediu para alguém cuidar dela. Pediu para João cuidar dela, o apóstolo João cuidar dela. Tamanho amor e respeito ele mostrou pela sua mãe naquele momento, né? E em alguns textos mais nós podemos ver. Em Lucas 8, de 1 a 3, nós vemos que as mulheres faziam parte do ministério de Jesus. Lá fala que mulheres que Jesus curou o seguiam de perto, assim como os 12 discípulos que todo mundo conhece. Não eram só eles 12, tinham muitas mulheres também o seguindo de perto. Em Lucas 7, do capítulo 36 a 50, nós encontramos a história da mulher que ungiu os pés de Jesus e secou com seus cabelos. E lá nós vemos Jesus valorizando as mulheres em público, mesmo contrariando a tradição cultural. Porque quem estava oferecendo jantar naquela noite, Simão, o criticou. Como que você deixa essa pecadora chegar perto de você? E Jesus o repreendeu. Assim ele mostrou que se importava com as mulheres, mesmo que a tradição cultural daquela época não se importasse. Em Marcos 16, de 9 a 10, nós vemos que após a ressurreição de Jesus, a primeira pessoa que o viu foi uma mulher, foi Maria Madalena. Mais uma vez ele mostrando que valoriza e se importa com as mulheres. E agora vem a pergunta de ouro. Se Cristo tratava bem as mulheres, por que existe violência contra a mulher dentro da igreja cristã? A gente até entende a violência no mundo, né? São pessoas que não temem a Deus, são egoístas, pensam só em si. Mas eu sou cristã, eu vou para a igreja, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia. Então por que existe violência contra a mulher dentro da igreja? Por que será? Aí a gente volta também um pouquinho no tempo, vamos voltar lá para Gênesis. Vamos abrir em Gênesis 3, verso 16. Lá a gente encontra o relato da queda. E a gente encontra o relato do inimigo, né, usando a cobra para fazer o homem e a mulher caírem. Eva foi enganada, acabou caindo, e Adão não foi enganado, presta atenção nisso, Adão não foi enganado, mas ele caiu também porque ele aceitou comer do fruto proibido. E aí houveram consequências. E no verso 16, Deus começa a falar da consequência para a mulher. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Esse verso ele é utilizado por muitos para falar sobre machismo, que a Bíblia é machista e que o homem realmente é superior à mulher. Não. Deus aqui, ele não estava dizendo: olha, eu vou fazer o homem te dominar. Não, porque Deus ele já tinha dito como é que era para acontecer lá no Éden, antes da queda. Que eles eram iguais, criados à semelhança dele, que os dois deviam ser um auxiliar o outro, que deviam cuidar da terra e tal. Mas aqui ele está dizendo simplesmente o que vai acontecer. Uma consequência natural que não foi Deus que provocou. Deus ele não criou a violência. Novamente seria contraditório. Se ele é amor e não suporta injustiça, como ele criaria a violência? Como ele criaria isso? Mas é uma consequência que aconteceria. O homem dominaria a mulher, que é o que a gente vê na história até os dias de hoje. E a gente vê se repetindo na igreja também. Mas e a violência? Vamos ver a origem da violência. Gênesis 4, de 1 a 8, conta a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim e Abel foram fazer uma oferta a Deus. E Deus tinha pedido que a oferta fosse o sacrifício de um cordeiro. Caim fez o quê? Entregou frutas. E o que aconteceu? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Aí foi o primeiro ato de violência. Provocado pelo quê? Raiva, ciúme, inveja. E até hoje é o que provoca a violência no nosso mundo. 2 Timóteo continua atestando isso. 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 5, quando fala sobre as pessoas vivendo nos últimos dias, que é o que a gente está vivendo.
Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deste. Então a gente vê que está presente no meio cristão, porque o mal, a violência está presente em tudo. E nós somos imperfeitos. Por mais que a gente busque a Deus, a gente nessa terra ainda vai ser imperfeito. E a gente está sujeito a acontecer. A gente está sujeito a fazer acontecer violência, né? A sermos violentos. Mas existe esperança. O que podemos fazer para mudar essa realidade? Provérbios 22, 6. Acho que todos conhecem aqui o que está escrito, né? Todos lembram? O que está escrito? Ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. É importante a gente ensinar desde pequeno. Homem, mulher, devem ter igualmente respeito. Não podemos tratar diferente um do outro. Não existe essa coisa de lugar de mulher na cozinha, lugar de homem dirigindo o carro. Não tem mais isso. Então precisamos educar desde pequeno. Ambos têm direito à educação, ambos têm direito a ter paz, ambos têm direito à dignidade. Mateus 28, 19 e 20 também é outro verso muito conhecido. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que levar a mensagem a todos. Hoje na lição a gente viu bem, a mensagem não é só a mensagem espiritual. Jesus morreu por nós, nos ama, vai voltar para nos buscar. A mensagem é tudo. Se a mensagem é que Jesus é amor, significa que a mensagem também é que devemos respeitar a todos, independente de ser mulher ou homem. A mensagem é de que a mulher não deve sofrer violência simplesmente por ser mulher. A mensagem é: a mulher não é inferior ao homem. Somos iguais, somos igualmente especiais perante Deus. Ele morreu por ambos, Ele ama ambos. Ambos têm valor, ambos são especiais. Essa mensagem também deve ser levada a todos. Outra forma de mudarmos essa realidade, 1 Tessalonicenses 5,17, fala: orai sem cessar. Precisamos orar. Orar pelo quê? Para pedir sabedoria. Apenas Deus é o detentor da sabedoria. Só Ele pode nos conceder sabedoria para evitarmos a violência na nossa vida, para evitarmos a violência às pessoas que estão ao nosso redor. Só Ele pode nos dar sabedoria para lidarmos com pessoas que sofrem violência e lidar com pessoas que são violentas. Precisamos dessa sabedoria, e ela só é adquirida quando buscamos a Deus, quando rogamos a Ele pedindo que Ele nos conceda. Em Mateus 25:40, nós vemos o texto que Deus fala: o que fizeste aos meus pequeninos irmãos? Os ajudastes? Deste de comer, de beber? Precisamos ajudar. Não basta a gente orar: Senhor, me dê sabedoria, porque vem junto com a ação. Precisamos ajudar. Aqui eu falei de várias ferramentas, de órgãos, de sites, de projetos voluntários. Conhece alguém que está sofrendo violência? Mostre para ela, fale para ela. Conhece alguém que está tendo atitudes violentas, que você acha que é um possível agressor? Converse com ele, tente levar o ensino para ele também. Precisamos de efetividade. Não basta a gente sentar aqui, abrir a Bíblia, fazer oração. Não, a gente precisa realmente ajudar, fazer algo. E por último, Isaías 58, 6 e 7. Fala da abominação a Deus a quem é injusto. O livro de Isaías todo fala sobre isso, né? Precisamos apoiar a justiça. Se uma mulher procura você e conversa e relata que está sofrendo violência, por favor, não diga que vai orar pela restauração do casamento dela. Diga isso também, mas diga: procure ajuda profissional. Por favor, não diga para ela ficar presa a um casamento onde ela está sendo abusada, porque isso não é justiça, isso não é amor. Se uma mulher está sofrendo violência, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela sexual, porque existe violência sexual dentro de um casamento também, por favor, não incentive-a a ficar nesse martírio. Eu acredito no poder de Deus para a restauração de um casamento. Eu acredito no poder de Deus para a restauração de um agressor. Mas eu acredito também que Deus não quer que mulheres fiquem sendo violentadas dentro de um relacionamento simplesmente para restaurar um homem, porque não é função da mulher.
Quem restaura é Deus. E o homem tem que querer isso. A mulher não foi colocada nesse mundo para restaurar ninguém. Não é função dela. Então não incentivem essa prática. Porque você vai estar participando do abuso. Você vai estar auxiliando o abusador a continuar cometendo abusos. Não incentive. Incentive a procurar ajuda. E ajude o agressor também. Você quer a restauração do casamento? Converse com o agressor. Leve-o para os órgãos que o ajudam a enxergar que o que ele está fazendo é errado. Ela pode restaurar o casamento dela depois. Ela não precisa estar morando na mesma casa que ele, estar no mesmo ambiente que ele, sofrendo abuso todo dia. Isso não significa que o casamento acabou, que a felicidade acabou. Mas ela precisa de ajuda e ela precisa ser afastada daquele que a agride. Isso é apoiar a justiça. E para finalizar, eu queria mostrar só um pouco da nossa esperança. Vamos abrir, só para finalizar, eu sei que já está um pouco longo, mas Filipenses 1,6 é um verso bastante importante. E ajuda quando a gente está sem esperança. Muitas vezes eu mesma fico sem forças. Eu lido muito com mulheres que estão se divorciando, brigando pela guarda dos seus filhos e sofreram ou estão sofrendo violência contra elas. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Eu mesma não tenho como ajudar, eu já estou sem força, eu já estou sem fôlego. E aí Filipenses 1,6 me conforta. Por quê? Porque Filipenses 1,6 fala assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em nós não temos forças, mas Deus nos dá forças para que continuemos lutando pela paz, lutando pelo amor, pelo respeito, pela igualdade. Em Apocalipse 21, verso 1 a 4, existe a nossa maior esperança. Vamos abrir, por favor, Apocalipse, último livro da Bíblia, praticamente o último capítulo, verso 21, 1 a 4. É a minha maior esperança, porque quando eu penso assim, continuando esse ciclo para sempre de violência, não, vai acabar. E a gente vê isso aqui em Apocalipse 21, de 1 a 4. Que diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E agora, para mim, a parte que mais me dá esperança desse texto. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Vai acabar. A violência de todos os tipos vai acabar. Vamos viver felizes, em amor, paz e harmonia por toda a eternidade. Precisamos apenas permanecer firmes em Cristo. Último verso, só para a gente meditar. Enquanto não acaba, a gente tem essa promessa de Cristo, Mateus 11, 28. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Podemos ter descanso ainda nessa terra, queridos. Basta buscarmos a Deus e nos entregarmos em seus braços, e Ele renovará as nossas forças e nos dará descanso. Vamos ficar de pé, por favor, para curvar as nossas frontes e orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, vivemos em um mundo de violência de todos os tipos, e não aguentamos mais tanta maldade, tanta crueldade. Pedimos que o Senhor renove as nossas forças, que nos dê descanso. Pedimos que o Senhor renove a nossa esperança da tua breve vinda, onde tudo isso vai acabar e vamos viver em paz por toda a eternidade. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos evitar a violência. Pedimos que o Senhor nos ajude como lidar com a pessoa que sofre a violência, com a pessoa que causa a violência. Por favor, Senhor, nos eduque, nos ensine e nos use para que nós possamos ensinar a outros. Que levemos a tua mensagem de como o Senhor é bom, de como o Senhor vai acabar com todo o mal e de como o Senhor não tolera a violência. Que levemos a tua mensagem a todos. Nos dê um bom restante de sábado e uma boa semana na tua presença. É o que te pedimos, no nome e por amor de Jesus. Amém.